Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, seu ministério, a sua vida com Deus. Eu fico muito feliz em poder contar com a sua participação. Você que nos acompanha aqui no canal Que Diz a Bíblia é muito importante para nós. Aproveitando esta fala, esse momento, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se você está chegando agora, que você se inscreva no canal, acione o sininho. Você acionando o sininho, é importante que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo e também entrarmos com uma live, você será notificado e notificada. E dê o seu like. O like é importante porque dá engajamento no vídeo, né? O canal ele passa a ser mais visto e com isso mais pessoas passam a ter o conhecimento da palavra, mais pessoas podem ter acesso também a tudo aquilo que é falado. Então, essa é a minha petição a você que nos acompanha em nome de Jesus. Olha, nós vamos falar um assunto muito importante. É possível perder a salvação? Vamos para a nossa vinheta e já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Você que já nos acompanha, nos conhece, que Deus te abençoe. Você que está chegando, como eu digo, seja bem-vindo e esteja conosco aí para estarmos caminhando juntos, tá bem? É possível o cristão, uma pessoa que está na caminhada cristã, que já recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, perder a salvação? Esse é um tema que é muito discutido, um tema polêmico. Existem aqueles que dizem que sim, que é possível a perda da salvação, e outros dizem que não. Nós vamos ver, inclusive, o texto, ou alguns textos, mas o texto mais usado pelo grupo, que diz que é sim possível perder a salvação, e vamos tentar trazer uma hermenêutica do texto para ver se é isso mesmo que ele fala. Mas primeiro vamos ver algumas questões aqui sobre a condicional de nos tornarmos filhos de Deus. Será que todas as pessoas que nascem, já nascem sendo filhos e filhas de Deus? O filho de Deus é toda criatura, todo ser humano é filho de Deus? Vamos para a passagem bíblica que fala a respeito disso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no seu versículo de número 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo é o 12 e o 13, que diz exatamente assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o detalhe do versículo 13, é muito importante. O versículo 13 diz que estas pessoas, os quais, esses que se tornam filhos de Deus, eles não nascem do sangue, ninguém herda através do sangue essa filiação divina, nem da vontade da carne, ou seja, não é porque o pai impõe por vontade própria, porque a pessoa quer ser cristã, alguma coisa assim, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Ser cristão é um ato sobrenatural, é uma decisão que a pessoa toma na vida que não vem dela própria, porque é um ato de fé. E como a teologia reformada muito bem explica, a fé ela não pode preceder o novo nascimento. Enquanto a pessoa não nasce de novo, ela não pode exercer fé. E ela, se ela não nasce de novo, ela está em letargia, ou melhor dizendo, ela está morta espiritualmente, ela por ela mesma não pode dar vida. Ela precisa de um start. Ela precisa de algo externo, mais poderoso que a própria morte, para dar a vida, para que ela acorde, para que ela ressuscite espiritualmente, para que ela volte a ter vida espiritual e a partir daí exercer a fé. Então ninguém pode ter fé enquanto está morto. E esta situação de morto, essa situação funesta espiritualmente, ela só muda com uma ação divina. É o que o texto está dizendo.
É por isso que não é exatamente porque o pai é crente que os filhos serão crentes. Isto é uma questão muito bem clara aqui. Então, a pessoa pode se tornar um religioso, mas o ato de se tornar um cristão, seguidor de Cristo, ter o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, exercer a fé bíblica da salvação, é um ato que Deus promove no coração do ser humano, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando esse coração até que ele se rende a essa chamada de Deus. E aí, então, nós vemos aquilo que Jesus falou lá em João 6,44. No Evangelho de João, lá no capítulo 6, no versículo 44, Jesus diz assim, olha o que está escrito aqui em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto aqui, ele está harmonizado, vou colocar essa cor amarela aqui, ficou melhor, eu acho que para ver, olha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que ninguém pode ir a Jesus se Deus não o levar. Então a pessoa nasceu em uma casa onde o pai e a mãe são crentes, vão à igreja, estão em comunhão com Deus, com a igreja e tal. Mas essa criança que nasce, que vai crescer no meio cristão, evangélico ali, ela vai ter um chamado para servir a Jesus se Deus a levar até lá. Porque o versículo de número 13 de João diz que ninguém, aliás, esse versículo diz que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o levar. E essa vontade do Pai, ela já está expressa lá no versículo 13 do capítulo 1 de João, que nós lemos. Agora, o que acontece quando esse processo aqui, ele é efetivado? Se nós voltarmos aqui no versículo de número 37, olha o que diz. Todo o que o Pai me dá, João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se o Pai levou, se o Pai deu a Jesus, trabalhou o coração, o Espírito Santo moveu, porque a graça é irresistível, ninguém pode resistir à ação de Deus. Deus tem um plano, esse plano é um plano eterno, esse plano é um decreto de Deus. Então, esse plano de Deus de salvar uma pessoa, nem ela própria pode barrar esse plano de Deus. Senão, Deus fica à mercê da vontade humana, e a vontade humana é sempre fazer o errado. Até porque o homem, antes desse processo, ele está morto espiritualmente. Então, nós teríamos pessoas mortas espiritualmente, dominando a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E Deus tem os seus planos. O que é que nós lemos, por exemplo, lá no livro de Jó? Quando nós vamos lá para o livro de Jó, Jó está antes ali de Salmos, não é isso? Jó 42, no seu versículo de número 2. Olha o que Jó vem dizendo, depois de tudo que ele passou. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido ou podem ser impedidos. Em algumas traduções, bem sei eu que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Deus tem um plano, Deus tem uma determinação, e as determinações de Deus, elas não são feitas a toque de caixa. Conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai dando um jeito. Deus vai arrumando aqui ou ali algumas coisas para que aconteça lá na frente. Deus até move as peças no tabuleiro da vida. Mas estas questões que envolvem a eternidade, Deus já estabeleceu. Como nós podemos saber disso? Aonde que você encontra a segurança para isso que nós estamos falando? Quando nós olhamos, por exemplo, para a primeira carta de Pedro. Quando você vai lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aqui está falando do sangue de Jesus imaculado, de um cordeiro incontaminado. E o versículo 20 diz, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Quando é que foi conhecido o sangue do cordeiro? Lá na cruz do Calvário? Não, ali foi conhecido de forma literal para nós os homens. Mas para Deus isto foi conhecido
no tempo da eternidade, antes que todas as coisas existissem. Aí a pergunta fundamental é: por que é que houve o sacrifício do cordeiro antes que todas as coisas existissem? Você já pensou sobre isso? Você já parou para pensar um pouquinho? Peraí, o sangue de Jesus foi conhecido, houve um sacrifício antes que todas as coisas existissem. Por quê? Se o pecado ainda não havia acontecido, se a queda não havia acontecido no Éden, como é que esse sangue foi derramado? Por quê? O texto responde: mas ele foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Opa! Então existe uma motivação. O sangue do Cordeiro foi derramado e conhecido antes da fundação do mundo por amor de vós. Vós quem? Os eleitos. Mas os eleitos já existiam? Literalmente não, mas na mente de Deus já. Então há um processo aí que tem que se levar em consideração. Deus elegeu antes da fundação do mundo, providenciou esse antídoto que é o sangue do Cordeiro para justificação, para remissão, para que o homem pudesse estar justificado diante de Deus antes mesmo da queda. Isso é muito sério. Quando nós olhamos, por exemplo, para a carta aos Efésios, lá no capítulo de número 1, se nós olharmos para o versículo de número 3 em seguida, nós vamos ver aqui, olha só, a partir do versículo de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando? Lá quando o Cordeiro foi imaculado, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, a harmonização do texto. E vem dizendo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, olha aí, linkado também lá com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, aqui nós entramos num fórum íntimo de Deus, beneplácito da vontade de Deus. Porque ele faz isto com uns e não faz com todos, nós não temos a resposta. Nós não temos a resposta. O beneplácito de Deus é algo do fórum íntimo de Deus. Ah, mas aí está maculando o caráter de Deus, porque Deus está salvando alguns e permitindo que outros continuem na perdição. Eu disse continuem. Por quê? Porque com o advento da queda, da depravação total, toda a humanidade foi condenada. Então o que Deus faz é tirar alguns da condenação que já foram eleitos e os demais permanecem. Não é que Deus está mandando para a condenação, já estão condenados. A condenação aconteceu lá na queda. Por quê? As pessoas confundem o pecado que leva o ser humano ao inferno é o pecado lá do Éden. Ele só é aplacado, ele só é aniquilado, ele só é apagado através da fé em Jesus Cristo para a salvação. E isto só acontece com uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida do homem natural, do pecador. Então não tem como ser diferente. O texto está muito bem claro dizendo isso. E isto vem de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. Então é por isso que quando nós olhamos para essas questões, nós vemos aí esse diferencial, essa situação toda acontecendo. Bem, aí alguém pode dizer assim, mas por que Deus trabalhou dessa forma? E nós vemos algumas pessoas que já estiveram, se não perde a salvação, as pessoas já tiveram uma vida com Deus, uma vida de intimidade até com Deus, conheceram algumas coisas e caíram. E aí dão um exemplo clássico lá de Hebreus, capítulo 6. Vamos ver lá? Hebreus, então, no seu capítulo de número 6, que é essa passagem que sempre causa aí essa polêmica. A partir do versículo 4. Hebreus, capítulo 6, o versículo 4, nós vamos ler ali assim. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Esse texto aqui é o texto usado por aqueles que defendem a perda da salvação. Na verdade, esse texto aqui, para quem defende a perda da salvação, é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque, via de regra, aqueles que creem na perda da salvação, creem também que enquanto a pessoa está viva, se ela perdeu a salvação por algum motivo, pelo pecado, pela apostasia, seja lá o que for, ela pode voltar de novo. E existem N casos. Ela pode voltar às fileiras da igreja, ela pode voltar a ser salvo. Mas o texto está dizendo que é impossível. Bem, então, como explicar essa questão? A explicação está no seguinte: o escritor aos Hebreus aqui, ele está falando com uma categoria de pessoas não necessariamente crentes. Ele está falando com um grupo de pessoas, se você ler o capítulo 5, você vai ver que ele está falando com um grupo de pessoas que estão ali não muito firmes na fé. Quando nós, por exemplo, pegamos ali o capítulo 5 de Hebreus, deixa eu pegar aqui o capítulo de número 5, nós estávamos vendo, a partir do versículo de número 13. Olha o que diz lá. Olha como ele classifica aqui, olha. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ele está falando com uma classe de religiosos que não eram crentes ainda, que estavam fora das fileiras da igreja. E aí ele vem, então, trazendo essa palavra aqui no versículo 4. O que acontece aqui é o seguinte: nós temos que entender que o homem não regenerado, ele é capaz de participar de organizações religiosas, de atos religiosos e ter prazer neles, ter prazer nisto. E existem N pessoas que fazem isso. Existem muitas pessoas que não são regeneradas, mas que participam de eventos religiosos, de atos religiosos e têm prazer nisso, mas ele não é regenerado. Então, nós vamos ver algumas situações. Por exemplo, Judas. Vamos pegar o caso de Judas. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele participou de tudo isso? Participou. Judas, o texto não relata. Nós não temos texto que relata sobre isso. Mas ele pode até ter expulsado demônios? Sim. Aí alguém vai dizer: que é isso, pastor? Judas expulsando demônio? Espera aí. O que é que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21? Vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 21. Em Mateus capítulo 7, 21, tem ali uma situação onde Jesus vem falando. Deixa eu só voltar aqui. Mateus, no capítulo 7, e o versículo de número 21. Olha o que diz aqui o texto. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para melhorar aqui a situação. Espera aí. Ele vem dizendo assim, só o 23 aqui, o 22. Versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essas pessoas aqui, elas participaram desses atos que estão aqui também em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Expulsaram demônios, fizeram muitas maravilhas, profetizaram no nome de Jesus. Isso quer dizer que Judas pode ter feito isso também. E aí o versículo 23 diz: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade, ela é um pecado de desobediência. O iníquo é aquele que desobedece, porque a Bíblia é um livro de leis. Não estou falando da lei mosaica, mas de condutas, de preceitos, até no Novo Testamento. Então, essa é a questão. Então, o homem não regenerado,
Ele tem prazer em atos religiosos, sim. É disso que está sendo falado. Por quê? Porque no versículo 9 agora de Hebreus, volte lá para Hebreus, olha o que o escritor aos Hebreus diz. Agora no versículo de número 9, Hebreus 6, no seu versículo 9, olha só o que ele vem dizendo aqui. Hebreus 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ele está falando com um grupo agora à parte desses que estava sendo relacionado no capítulo 6, versículo 4. Em algumas traduções está, quanto a vós outros, ou seja, quanto a vocês, quanto à igreja, quanto aos eleitos, nós esperamos coisas melhores. É o que ele está dizendo aqui. E coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. E aí ele vem dizendo lá no pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então ele está explicando que este grupo é um grupo que participou, que tem conhecimento, que pode ter vivido essas experiências, mas nunca foi, na verdade, regenerado. Qual a passagem bíblica também que traz essa informação? Quando nós vamos lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no seu capítulo de número 2 e o versículo de número 19. O que diz lá no capítulo 2, versículo 19? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ora, de quem João está falando, senão algumas pessoas que se caracterizam com esse grupo aqui de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Simples e claro como a luz do meio-dia. Então, os planos de Deus são realizados. E Deus realiza. Deus determina a salvação e essa salvação será cumprida. A salvação não é como um bilhete que nós colocamos no bolso e daqui a pouco ele sai voando. Para nós termos ainda mais uma argumentação bíblica aqui, nós vamos de novo lá em João no capítulo 6, João capítulo 10, Evangelho de João, lá no seu capítulo de número 10, a partir do versículo, deixa eu trazer aqui, João capítulo 10, no seu versículo de número 27. João 10, 27. Olha o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, isso é uma garantia que o próprio Jesus está dizendo. Que as ovelhas, aqueles que são de Deus, ouvem a voz de Deus, ouvem a voz de Jesus e seguem a Jesus. Porque ele dá a vida eterna e elas não vão perecer. E ninguém pode arrebatar da mão de Jesus. Então o diabo não vai conduzir ou conseguir levar um eleito a uma situação ao qual ele abandone a fé. Por quê? Porque ele é selado. Porque ele foi comprado. A Bíblia não diz que nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus, que não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Será que essa compra, nesse sentido que fomos comprados, agora não tem valor nenhum e Satanás pode arrebatar da mão de Cristo e essa compra não tem valor? Não, não funciona assim. Então esses textos, eles mostram essa segurança. Agora, quando nós olhamos lá para o capítulo 17, de João, o próprio capítulo 17 de João, deixa eu vir aqui no capítulo 17, no versículo de número 12, tem esta passagem bíblica aqui, interessante, que Jesus está fazendo a oração sacerdotal, e ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, ou para que se cumprisse as escrituras. Então veja bem, aqui é uma garantia também que Jesus está guardando, porque se Jesus não guardar
a fé e a salvação, o homem com natureza pecaminosa, e lembre-se, quando nos convertemos, não deixamos de ter natureza pecaminosa. Todos nós perderíamos a salvação. A salvação não é perdida porque o próprio Deus garante isso. Neste caso aqui, Jesus vem dizendo, o único que se perdeu foi Judas, para que se cumprisse as Escrituras. E alguém pode dizer, mas Judas poderia se arrepender? Bem, lá em Tessalonicenses, a Bíblia chama o anticristo de filho da perdição. E a pergunta é, o anticristo pode se arrepender? Não. Se o anticristo não pode se arrepender, por que Judas poderia? Se o anticristo ele tem que cumprir aquilo pelo qual está escrito e determinado, para que as escrituras se cumpram, como diz lá em Mateus 26, 54, ele diz, Jesus dizendo para que as escrituras se cumprissem, então nós temos que entender que Judas tinha que passar por isso. Judas estava predestinado a essa situação. É o que a palavra de Deus está dizendo. Lá em Mateus, deixa eu só buscar aqui Mateus 26, o versículo 54. Olha o que Jesus diz aqui, olha. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ele está falando da sua prisão, de todos os acontecimentos, né? Do seu sofrimento, da sua crucificação, da traição. As escrituras tinham que se cumprir. E aí, Jesus ele diz lá que ele só perdeu, em um sentido mais figurado, a Judas, porque ele tinha que ser aquele para que se cumprisse as escrituras. Bem, nós vemos então a fidelidade de Deus para aqueles que ele chamou, aqueles que ele reservou, aqueles que são chamados sendo vasos de honra. A Bíblia fala dos vasos de honra e dos vasos de desonra. Ninguém pode ir a Jesus sem que o Pai o leve. A salvação definitivamente não se perde, porque é algo dado por Deus e garantido por Deus através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Estamos juntos, continue conosco. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, avise os amigos, se inscreva no canal e aperte o sininho aí. Tem muita gente não recebendo as notificações, que nós estamos aí correndo para quase 30 mil inscritos, e muitas pessoas não estão recebendo a notificação porque não acionaram o sininho. Então vai lá de novo, toca o sininho para você poder receber as notificações de novos vídeos e as lives também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo em nome de Jesus.